Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos então no livro do Gênesis. Hoje nós vamos para o capítulo 43 do livro do Gênesis, né? Nós vamos fazer hoje 3 capítulos, 43, 44 e 45, porque a gente não pode perder o fio da meada, né? Da vida de José. Então vamos juntos, né? A gente viu ontem, então, como que desenrolou aquela história, os irmãos que vão para o Egito para comprar os alimentos, aquele desenrolar todo ali, onde José diz aos irmãos que voltem para a casa do pai e tragam o irmão mais novo, que era Benjamim, né? Então, eles voltam para lá, voltam para a casa do pai, né? Se encontram com Jacó, falam com Jacó, então, do que tinha acontecido ali no Egito, né? Vão contar para Jacó, então, que José deseja ver ali Benjamim, que é o irmão mais novo. Claro, até então eles não sabiam que era o irmão deles, que era José. Até então para eles era o governador do Egito, né? E aí a gente viu que ontem termina, né, o capítulo 42, onde o pai diz que o menino não vai descer com eles, né? Ele diz: não descerá convosco porque seu irmão morreu e só resta ele. Se lhe acontecesse um acidente nessa viagem que ides fazer, faríeis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, sob o peso da dor. Então o pai ali, num primeiro momento, ele não quer deixar Benjamim partir, seu filho mais novo. E aí continua então o relato, dizendo que a fome ela continuava pesando sobre o país. E isso faz, então, com que Jacó acabe cedendo e deixando os filhos partirem de volta, né, para o Egito com Benjamim, com o filho mais novo. Para quê? Para comprar mais mantimentos. Aí lá no versículo 8 diz assim: foi Judá que acabou aqui convencendo o pai, né? Assim como Rúben tinha dito ontem, no que nós lemos, né, no 42, agora Judá vai dizer. No versículo 8, Judá disse a Israel seu pai: deixa partir o menino comigo e nos poremos a caminho para essa viagem. Desse modo poderemos viver e escaparemos à morte, nós, tu e nossos filhinhos. Eu respondo por ele: é de mim que tu o reclamarás. Se eu não o reconduzir e não o recolocar diante de ti, serei eternamente culpado diante de ti. Se não tivéssemos demorado tanto, certamente já pela segunda vez estaríamos de volta. Então Judá vai dizer ao pai: deixa que eu leve o menino sob a minha responsabilidade. Se acontecer alguma coisa com Benjamim, o senhor pode cobrar de mim. Judá vai dizer. E Judá ainda vai dizer para o pai, né? Se o senhor já tivesse deixado a gente ir, quando a gente voltou do Egito, a gente já estaria de volta, né? Porque o pai ali relutou ainda um tempo, né? Para realmente deixar com que esses filhos voltassem. Lembrando que um dos irmãos estava preso no Egito. Porque José não deixou todos partirem. Simeão ficou lá no Egito preso, né? Aguardando os irmãos voltarem com Benjamim. Então ainda tinha mais esse agravante, né? E aí continuou o versículo 11. Se assim é, disse-lhes Israel seu pai: tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra e levai-os como presente a este homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, resina, ládano, nozes de pistácia e amêndoas. Então ele fala com os filhos para levar presentes também ali para o governador do Egito.
levai também convosco o dinheiro em dobro para restituir a soma que colocastes na boca dos sacos, certamente por engano. Então, o que acontece? Quando eles voltam do Egito, a gente vai se recordar disso, eles vão voltar do Egito para o pai com os mantimentos que eles tinham comprado, mas o dinheiro que eles tinham pagado pelo produto que eles tinham comprado, né, pelo trigo, por aquilo que eles tinham trazido, esse dinheiro voltou no saco. E aí Jacó vai dizer, olha, vocês vão levar esse dinheiro de volta e vão levar também o dinheiro para comprar mais, né? E tudo isso junto com os presentes. Tomai vosso irmão, parti e ide ter com este homem. Que o Deus Todo-Poderoso vos faça ganhar os favores desse homem, a fim de que ele deixe voltar o vosso irmão juntamente com Benjamim. Então, o pai ali diz que os filhos possam ir, né, e deseja ali que eles voltem com Benjamim e com Simeão, que estava lá preso. Quanto a mim, se devo ser privado de meus filhos, paciência, que eu seja privado deles. Tomaram, pois, consigo o presente e uma soma dobrada de dinheiro, assim como Benjamim, e partiram para o Egito e apresentaram-se a José. José, vendo-os, e com eles Benjamim, disse ao seu intendente, faze entrar estes homens na minha casa, mata um animal, prepara-o, pois comerão comigo ao meio-dia. Fez o intendente como José tinha dito, introduziu-os na casa de José. Vendo isso, ficaram amedrontados. Diziam eles, por causa do dinheiro encontrado da outra vez em nossos sacos, que nos conduzem aqui. Então eles pensaram assim, olha, é por causa do dinheiro, a gente acabou levando o dinheiro deles sem saber e eles estão conduzindo a gente, na verdade, vai dar problema para nós, eles pensaram, né, que seria isso. E então eles se adiantam, dizendo a eles então, no versículo 19, aproximando-se do intendente da casa de José, falaram-lhe à entrada da casa. Desculpa, meu senhor, disseram eles, viemos já uma vez comprar víveres. Quando chegamos à estalagem e abrimos nossos sacos, o dinheiro de cada um se encontrava na boca de seu saco. Era o peso exato do dinheiro. Tornamos a trazê-lo conosco e trazemos ao mesmo tempo outra quantia para comprar víveres. Não sabemos quem tenha metido nosso dinheiro em nossos sacos. No versículo 23, o intendente responde, ficai tranquilos. Respondeu-lhes ele, nada temais, é o vosso Deus e o Deus de vossos pais, quem vos pôs um tesouro em vossos sacos, o vosso dinheiro me foi entregue. Então ele coloca uns panos quentes ali e fala assim, não preocupa não, porque o problema não é esse não. Depois trouxe-lhe Simeão, que estava preso lá no Egito. Fê-los em seguida entrar na casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para seus jumentos. Enquanto esperavam por José, que devia voltar ao meio-dia, preparavam o seu presente, pois foi-lhes anunciado que comeriam na casa dele. Claro, os irmãos não estavam entendendo nada, né? Estava muito confusa a história. Eles eram pessoas, até então, pessoas comuns que tinham ido ao Egito comprar os víveres lá e, de repente, José cria caso com eles, eles voltam para a casa do pai, agora José chama aqueles jovens, né, aqueles homens para almoçarem com ele, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Versículo 26, logo que José entrou em casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham trazido, prostrando-se diante dele até a terra. Ele perguntou pela saúde deles e ajuntou, vosso velho pai, do qual me falastes, vai bem? Ainda vive? Teu servo, nosso pai, está passando bem e vive ainda. Responderam-lhe, inclinando-se até o solo. Então, levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. É este, disse ele, vosso irmão mais novo, do qual me falastes? E ajuntou, que Deus te faça misericórdia, meu filho. E retirou-se precipitadamente, porque suas entranhas se tinham comovido por causa do seu irmão. E tinha vontade de chorar. Entrou em seu quarto e deu livre curso às lágrimas. Depois de ter lavado o rosto, saiu e, procurando dominar-se, disse, servi à mesa. Então José, ele vai reencontrar mais uma vez os irmãos, ele vai trazer os irmãos para almoçarem com ele. Eles sabiam quem eles eram, mas eles não sabiam quem ele era.
Mas ao ver Benjamim, o irmão mais novo, José então, ele entra numa profunda comoção. Enquanto ele estava conversando com os irmãos ali, uma vontade imensa de chorar, ele sai correndo dali, também ninguém entende nada. Ele vai para o quarto dele e ele chora copiosamente diante daquela situação, né? De rever o irmão, também toda a turbulência interior que José estava vivendo, né? Diante ali do reencontro da família. Mas ele ainda ocultava quem ele era. E aí ele procura se dominar, ele tinha um bom autocontrole também, né, gente? Porque ele conseguiu voltar e conseguiu ali continuar diante dos irmãos e comer com eles, né? E aí no capítulo 44 vai dizer aí de uma última prova dos irmãos de José. Vai dizer assim: José deu uma ordem ao intendente de sua casa: enche de víveres os sacos destes homens, tanto quanto possam conter, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. Porás minha taça de prata na boca do saco do mais novo, com o preço de seu trigo. E fez o intendente como José lhe mandara. Então José faz uma outra armação aqui, né? Ele manda colocar o dinheiro de todo mundo de volta, junto com aquilo que eles tinham comprado, como da primeira vez. Mas o que ele faz de novo aqui agora é que ele pega ali a taça dele, né? A taça de prata dele, de José, e ele pede ao intendente que coloque ali na boca do saco de Benjamim, junto com o dinheiro, né? E ali, depois, e eles vão embora, né? Eles foram despedidos, vão embora, e quando eles estão a caminho, José diz então ao intendente: olha, agora vai atrás deles e você vai passar essas pessoas por uma revista, né? Que eram os irmãos dele, vai revistá-los. E você vai encontrar minha taça lá no irmão mais novo. E você então vai dizer que roubaram a minha taça. Então isso acontece, eles estão indo embora, aí de repente eles são abordados no caminho, e aí eles são acusados, eles dizem: de forma alguma nós faríamos isso, e de repente aquela taça é encontrada mesmo nas coisas de Benjamim. Lá no versículo 13 vai dizer: eles rasgaram suas vestes e, tendo cada um carregado de novo seu jumento, voltaram para a cidade. Judá e seus irmãos entraram na casa de José, que estava ainda em sua casa, e prostraram-se diante dele. José disse-lhes: que é isso que me fizeste? Não sabias que sou um homem dotado de faculdade de adivinhar? Judá respondeu: que podemos dizer ao meu senhor? Que falaremos? Como nos justificar? Deus descobriu o crime de teu servo, somos escravos de meu senhor, nós e aquele junto de quem foi encontrada a taça. E José vai responder: longe de mim o pensamento de agir dessa forma, mas aquele em poder de quem foi encontrada a taça, esse será meu escravo. Vós outros voltai em paz para junto de seu pai. Então a situação aqui fica tensa, né? Porque José fala assim: vocês podem ir embora e o menino vai ficar comigo, porque ele que roubou a taça, né? E ali Judá, que tinha se responsabilizado diante do pai de devolver o menino para o pai, ele vai contar para José: olha, se a gente não voltar com esse menino, meu pai vai morrer, né? Ele vai fazer todo um relato aqui, você vai ler aí esse relato do versículo 18 em diante, aí até o final do capítulo, onde Judá vai dizer: olha, eu não posso fazer isso, eu não posso deixar de devolver esse menino para o meu pai. Então, eu fico no lugar dele, Judá vai dizer, né? Me deixa, então, ficar no lugar do menino, né? Porque senão meu pai morreria. No versículo 23, e dissestes aos teus servos... Não, 23, Judá que continua dizendo, né? E aí ele vai dizer aquilo que o pai disse lá no versículo 29. Se me tirais ainda este, foi o que o pai falou, fareis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos sob o peso da dor. É claro que aquilo gerou também no coração de José uma comoção, que estava falando do pai dele, né? Estava falando ali do irmão mais novo dele, do pai dele. E é interessante que nesse relato, no 28, vai dizer assim, que o pai disse, né? Desapareceu. Não vai dizer de Raquel: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um desapareceu de minha casa. E eu disse: certamente foi devorado, e não mais o revi. Então ele estava falando de José. E se me tirais ainda este, e lhe acontecer alguma desgraça, fareis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos.
sob o peso da dor. Se agora volto para junto de teu servo, meu pai, sem levar conosco o menino, Judá vai falar com José, né? Cuja vida está ligada à do menino, desde que notar que ele não está conosco, morrerá. E aí, então, no capítulo 45, e é por isso que a gente vai fazer o capítulo 45 hoje, José vai finalmente se revelar ali aos irmãos, né? Então, lá no 45 vai dizer, então José, já não se podendo conter diante de todos os assistentes, exclamou, fazei sair todo mundo. Então ele pediu que todo mundo se retirasse e que ficassem só os irmãos. Desse modo ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. Pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram. José chorou quando ele se revelou aos irmãos, tão alto que o Egito escutou, né? Que aqueles que estavam à distância escutaram o choro de José. Por quê? Porque foi uma história de dor, foi uma história de superação, foi uma história de dificuldade. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, né? Ele foi traído pelos irmãos. Ele viveu longe da família todo esse tempo, né? E longe da família ele viveu diversas situações ali como escravo, como preso, né? Como nós já vimos nos capítulos anteriores. De repente ele reencontra a família. Ele já estava tomado de comoção e ele não se segurou, não conseguiu se conter mais. E ele então vai se colocar a chorar e vai se revelar. Versículo 3, disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai vive ainda? Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrarem diante dele. Depois de todos aqueles anos, aqueles irmãos não sabiam mais o que tinha sido feito de José. E de repente eles descobrem que José é o governador do Egito. Eles estavam pasmados diante daquilo, né? Eles não podiam acreditar no que eles estavam vendo. E continua dizendo, aproximai-vos, disse-lhes ele. E eles aproximaram-se, e ele disse-lhes, eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, não tenhais remorsos de me terdes vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis já 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda mais 5 anos sem semeadura, nem colheita. Presta atenção no versículo 7. Deus enviou-me adiante de vós para que subsista um resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida por uma grande libertação. Gente, presta atenção no que é ressignificar problemas. Presta atenção o que é olhar para os problemas, para as dificuldades da vida e dar um novo significado a elas. Esse menino foi vendido como escravo, os irmãos queriam matá-lo. Esses irmãos mentiram ao pai, disseram que o menino tinha morrido. Esse menino sofreu no Egito, por final ele vira governador do Egito. Nós podemos dizer que uma grande maioria das pessoas estivesse no lugar de José. Na hora que os irmãos chegassem, ele ia falar, pode decapitar todo mundo, mata. Não é assim? Muitas pessoas, se estivessem no lugar de José, ia ali espoliar os irmãos, ia acabar com os irmãos, ia matar os irmãos. José não, José ele deu perdão aos irmãos e ele ressignificou e ele entendeu que Deus estava à frente do processo da vida dele. Né? Não é uma coisa inocente, não. Não é um perdão inocente, não. Ele estava como protagonista da própria história e ele acreditava que Deus estava à frente da vida dele, que Deus, no final das contas, era o grande protagonista de tudo aquilo, né? E ele diz isso aos irmãos. É muito interessante. Ele diz, Deus enviou-me adiante de vós, não precisam preocupar, não. Vai acontecer nada de mal contra vocês, porque Deus me enviou antes de vocês para que subsista um resto da vossa raça na terra. Porque nós somos da raça eleita, nós somos escolhidos de Deus. José vai dizer, e para vos conservar a vida por uma grande libertação. José diz, olha meus irmãos, agora eu entendo tudo. Eu entendo o porquê de todas essas coisas que aconteceram na minha vida, por que Deus me mandou aqui para o Egito.
Vocês não precisam se preocupar, porque vocês pensam que eu vim para cá porque vocês me venderam como escravo, mas eu vim para cá porque Deus tinha um plano para mim e para vocês. E Deus me fez governador do Egito para a salvação da nossa raça. Presta atenção nisso. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Apressai-vos em voltar para junto de meu pai e dizei-lhe: eis o que diz o teu filho José. Deus elevou-me ao cargo de chefe de todo o Egito. Vem para junto de mim sem demora. E então esses irmãos voltam, né? Esses irmãos eles recebem ali a permissão, né, do faraó, com presentes, com uma série de coisas ali, voltam ao pai e eles vão noticiar ao pai que eles encontraram nada mais, nada menos que José, que era o governador do Egito. O pai não acredita, o pai não acredita de forma alguma naquilo que está acontecendo, mas o capítulo termina na hora que ele vê tudo que o faraó mandou, na hora que ele vê tudo aquilo que os filhos relataram, e que de repente ele tem conhecimento de toda a verdade do que aconteceu e de que o filho dele agora era o governador do Egito. Ele diz: basta, disse ele, José meu filho vive ainda, irei e o verei antes de morrer. A grande alegria de Jacó, poder reencontrar o seu filho José, né? Nós vamos ver isso amanhã no capítulo 46, mas é muito interessante, né? Esses capítulos são muito interessantes. A vida de José, como eu disse, ela é maravilhosa, né? Porque a gente vai vendo que é uma história de dor, uma história de luta, mas que consegue ser ressignificada sob a luz da graça, né? Um homem que não perdeu de vista a vontade de Deus, um homem que não perdeu de vista que a sua vida estava nas mãos de Deus, né? Nós, independente daquilo que nós vivemos, nós não podemos perder de vista que a nossa vida está na mão de Deus. Nós precisamos ser fiéis. Não adianta também qualquer criatura na face da terra falar assim: ah, não,